Mateus, capítulo 16. A partir do verso 13, diz assim a palavra do Senhor. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Podemos perceber pela leitura desse texto que há uma relação entre este e o que lemos pela primeira vez na abertura do culto. Lá naquele que lemos a princípio, no verso 23, era dito: aqueles a quem vocês perdoarem os pecados serão perdoados, e a quem não perdoarem não serão perdoados, serão retidos. E agora nós vemos aqui neste texto que após uma série de grandes ações, respostas, concessões que Deus deu, particularmente a Pedro e por meio dele também aos demais discípulos, nós vemos que há a menção também de que o que for desligado nos céus, 19, o que for ligado nos céus terá sido, leio novamente, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Haveria relação entre estes textos, entre esses versos? E o que nós podemos dizer, queridos irmãos, é que há aqui nesse texto, e já já chegaremos àquele de João, na associação que ele possui com o versículo 19, há uma sequência de grandes ações da parte de Deus. Há uma série de portentos, ações poderosas, ações milagrosas, concessões do nosso Deus. E essa série começa num contexto em que o Senhor Jesus questiona aos seus discípulos a respeito das impressões que eles percebiam haver no meio do povo a respeito dele mesmo. O que diz o povo a meu respeito? A pergunta vem aqui ao final do verso 13. Quem diz o povo ser o Filho do Homem? Veja que nessa pergunta ele já traz como pressuposto que os discípulos o identificam como o Filho do Homem. E quando nós fazemos uma leitura paralela deste texto com aquele que está em João, em seu segundo capítulo, ao final do primeiro capítulo, nós vemos que o Senhor Jesus se revelou a Natanael com a mesma terminologia, sendo ele o Filho do Homem. Se você observar o último verso do capítulo 1 de João, diz: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Logo, colocando em paralelo os dois textos, percebemos que o Senhor Jesus já havia se revelado como o Filho do Homem aos discípulos logo no início do seu ministério. E aqui, bem para lá da metade do ministério do Senhor Jesus, de maneira notável, perceptível, como aquele mestre seguido por seus discípulos, essa noção já estava mais clara, já estava bem consolidada. Ele era o Filho do Homem. O que significa isso?
Filho do homem é aquele que, segundo o capítulo 7 de Daniel, é o que recebe do ancião de dias a autoridade para governar sobre tudo e sobre todos, para reinar sobre aqueles terríveis impérios simbolizados pelos animais vistos em visão por Daniel. Seja o leão com asas, o grande urso, o leopardo e aquele animal indescritível, todos eles são vencidos e o poder que eles possuíam é passado com muito maior condição ao Filho do homem. Logo, quando o Senhor Jesus é identificado como Filho do homem, ele traz consigo a noção de poder, de autoridade, de domínio. E a pergunta que ele faz, voltando para Mateus 16, verso 13, é: quem diz o povo ser o Filho do homem? E a resposta dos discípulos passa por muitos personagens, não é? Uns dizem: João Batista é o Filho do homem. Outros dizem: Elias é o Filho do homem. E outros: Jeremias ou algum dos profetas. Percebam que a resposta dos discípulos é: eles ainda não sabem que é o Senhor o Filho do homem. Mas se os discípulos ainda tivessem alguma dúvida, acontece da parte de Deus a bênção de conceder que uma grande confissão, embora feita com poucas palavras, fosse apresentada por um que estava sempre à frente dos demais discípulos. O conhecimento poderia ser de todos eles, mas um tomava a frente, agia e falava, e esse era Pedro. E então, quando o Senhor Jesus pergunta no versículo 15: quem dizeis que eu sou? Veja que agora a associação é feita diretamente. E a resposta então vem com mais um dos sinônimos, mais uma das definições. Uma definição própria para aquele momento e que é válida para nós no dia de hoje. Respondeu Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo. E vejam agora, o Filho do Deus vivo. Isto é, segundo a visão de Daniel, o Filho do homem. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Queridos, esta confissão é o primeiro portento daquele diálogo. Porque não é possível que um homem de si mesmo reconheça a grandeza e a glória do Senhor Jesus. Porque o homem vive nos seus pecados. O homem vive na sua cegueira. Para falar com mais precisão, o homem existe na sua morte. A morte do homem é que o marca. Desde o pecado de Adão, tudo que há no homem é morte. É esconder os olhos da luz. Na verdade, é ser cego a ela. O que nós temos aqui é algo grandioso, porque veremos, somente o Pai poderia dar tal revelação ao homem. Um verso muito comentado, mencionado, estudado com a igreja é o que está em João capítulo 6, verso 37, que se complementa com o mesmo capítulo, verso 44, em que o Senhor Jesus diz: aos que o seguiam procurando apenas por pão, se o Pai trouxer a mim um perdido, eu o receberei e de modo nenhum o lançarei fora. E eu o ressuscitarei no último dia. Isso acontece com todos os que o Pai leva ao Filho. Mas no verso 44 acontece a complementação dessa mensagem, quando ele diz que ninguém pode ir ao Filho, a não ser que o Pai o conduza a Ele. Logo, quando vemos no 37 que todos
os que o Pai conduz ao Filho são por Ele recebidos, nós devemos entender todos e tão somente estes. E estes estão aqui representados, como se lê agora em Mateus 16, verso 17. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Ouçam bem isso e guardem, queridos irmãos. Da nossa morte não surge vida em relação a Deus. Da nossa morte não existe relação de paz com Deus. Tudo o que o homem sabe fazer diante de Deus é olhar para Jesus Cristo e não enxergá-lo como quem Ele é. É pensar na palavra de Deus e não compreendê-la, e então associar, como associava o povo, a outros personagens, aquele que é o Filho do homem, que é Jesus Cristo. Por isso diziam: é João Batista, é Elias, é Jeremias ou é algum dos outros profetas, porque não conseguiam entender a verdade por não terem recebido a revelação da verdade da parte de Deus. Pedro recebeu e afirmou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eis aqui então os dois primeiros portentos. E estes dois portentos, creio, fazem parte da vida de cada crente nesta sala. Porque é o Pai quem revelou a você que crê que Jesus é o Cristo, que não há outro, que não há similar, que pode haver imitações, mas que nunca cumprirão com a missão que Ele exclusivamente só cumpriu. Como temos mencionado até aqui, você sabe de cor. Morreu na cruz do Calvário na sua santidade e ressuscitou dentre os mortos ao terceiro dia, pagando pelo pecado do seu povo, por amar a sua igreja, entregando-se por ela e sendo exemplo posterior a cada um dos esposos quanto às suas esposas. Ele dando-se por seu povo. Pedro recebeu essa revelação. Você recebeu? Seu coração já está batendo e dizendo: Jesus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo? Se está, é porque Deus te concedeu essa bênção, essa revelação, essa compreensão do alto. Essas duas grandes ações de Deus, porque Ele revelou e fez confessar, são seguidas de uma grande comparação. Uma comparação que gera muita confusão, mas por ser uma comparação fica clara quando nós identificamos dessa maneira. Se olhamos para o texto apenas de maneira descritiva, então nós não teremos compreensão da comparação. Quem perceberá que é uma comparação? Aqueles a quem o Pai concedeu, assim como a Pedro, a confissão santa, sólida, doutrinária: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Esses que assim foram atingidos pela graça de Deus vão olhar para o versículo 18 e vão compreender. Jesus diz: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ora, mas isso só acontece com a iluminação do Espírito somente? Porque Jesus usa do nome de Pedro para trazer o fundamento da igreja. Ele usa do nome e não da pessoa. É o nome de Pedro que é utilizado aqui. E ele então apresenta o fundamento da igreja. Qual seria? O Filho do homem. A confissão revelada por Deus à igreja de que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ora, como eu posso afirmar isso? Você pode abrir se quiser, mas eu vou mencionar aqui para você anotar caso queira.
em Efésios capítulo 2, a partir do versículo 11, é feita aquela narrativa do apóstolo quanto à união dos dois povos, fazendo um povo novo. Que dois povos? Os judeus, o povo que se entendia como o único povo de Deus, e os gentios, que afastados da religião verdadeira por não conhecerem a Deus com a precisão que os judeus tinham, porque os gentios não tinham a revelação especial, a palavra de Deus em suas mãos. Os gentios viviam imaginando as suas religiões, viviam imaginando os seus deuses, viviam errando e pecando e afundando-se mais e mais na sua morte. Os judeus que criam no Deus verdadeiro tinham, além da revelação entregue aos gentios, os judeus tinham a revelação especial. Podiam ver na natureza a mão de Deus que operava e podiam ver nas Escrituras a palavra de Deus, com significado, com intenção registrada. Mas tanto uns quanto outros só seriam redimidos se identificassem que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Assim, Paulo aos Efésios continua a sua argumentação e diz que em Cristo é rompida a barreira que separava esses dois povos, fazendo deles um povo só. Que povo é esse? A igreja. E ele então continua e diz que a igreja tem um fundamento, uma pedra angular, uma rocha de suporte, e esta é Cristo, sobre o qual se apoiam os apóstolos com a doutrina dos apóstolos, isto é, com o ensino de Cristo a eles transmitido e por eles reproduzido. Cristo, fundamento. De maneira semelhante, Pedro vai falar sobre isso. Na primeira epístola, no capítulo 2, ele vai falar desde o primeiro verso, e a conclusão dele está no verso 9, que tanto sabem de cor, quanto ao sacerdócio real. Mas ele constrói a sua argumentação, dizendo que nós somos pedras vivas, semelhantes a uma outra pedra, sobre a qual somos assentados, porque Cristo é essa rocha de esquina, que ampara a construção do edifício santo para o culto do Senhor. Logo, é Cristo a pedra. Quando retornamos a Mateus, lendo as Escrituras, compreendemos que os apóstolos ensinaram a doutrina que aprenderam de Cristo. Logo, ensinaram que isto é uma comparação. É o uso de um termo para apresentar outro. E a partir então do nome do discípulo, ele apresenta a si mesmo e o significado da sua encarnação como o fundamento da igreja que vence a todos os obstáculos, todos os inimigos, todas as resistências que sejam levantadas contra ela. E é por isso que é dito: também eu te digo que tu és Pedro, e apresento o paralelo, e sobre esta pedra, a pedra declarativa, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando eu vejo essa porção final, eu imagino aqueles carros de guerra, sabe? Ou aqueles navios encouraçados, aqueles navios que vão para o Polo Norte também, aqueles navios corta-gelo, aquelas máquinas humanas que vencem os obstáculos, que passam por cima daquilo que estiver no caminho. E aí fico com um problema no meu coração, porque vejo a igreja tão fraquinha, tão tímida, tão acanhada, e me lembro que esta força toda vem do Espírito Santo que em nós habita, e não da própria igreja. A igreja que anda na palavra, anda crendo em Cristo, anda crescendo nas Escrituras, essa igreja é a verdadeira, e essa igreja é a que não tem obstáculos que a detenham. Cristo faz a grande comparação e anuncia
a sua grande edificação, a igreja. Você é crente no Senhor Jesus? Então você é uma pedrinha, como diz Pedro, no edifício da igreja, fundada sobre o próprio Cristo. Então você é parte desta igreja. Então você é parte deste corpo que vence as barreiras que são levantadas contra o Evangelho. Então você também é, ao lado e junto com a igreja, anunciador do Evangelho, anunciador da verdade do Evangelho, instrumento de Deus para a redenção do mundo, mas não só da redenção, instrumento de Deus para o juízo do mundo, porque quando a palavra de Deus é anunciada, ela é anunciada para que os eleitos creiam e os determinados para a morte não creiam. E tem um juízo de Deus claramente apresentado sobre as suas cabeças. Queridos, é assim que o texto continua. O próximo grande portento é a entrega pelo Senhor da igreja, pelo fundamento da igreja, de uma grande autorização à igreja, de uma capacitação, de um poder à igreja, que está aqui também simbolicamente referido. Nosso culto está ao redor do tema, tudo bem aí? As chaves do reino. É típico, né? Quando vai falar alguma coisa marcante, toca uma campainha, né? As chaves do reino, uma figura. Coloquei aqui a chave, aquele molho de chaves antigas, para fazer uma associação, para você lembrar depois, puxa, tinha um monte de chaves ali, o que será que elas significam? Vamos ver o que elas significam. As chaves do reino, grande autoridade, verso 19: dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. É verdade, o verso 19 traz aqui um futuro composto, uma flexão difícil de interpretar. Quando você imagina um passado anterior a outro, você vai falar do pretérito perfeito e do mais que perfeito. Quando você pensa no futuro e num futuro mais futuro, você fala do futuro composto. Vai acontecer algo. E aqui, como nós temos na construção, terá sido uma coisa no futuro apontando para outra coisa mais futura ainda. Qual seria a primeira coisa futura aqui? A primeira coisa no futuro referida aqui é o anúncio de que algo aconteceu nos céus. E tendo acontecido nos céus, algo tem lugar na terra. E o que tem lugar na terra depois desse futuro aqui mencionado dos céus é a ação do crente que caminha segundo a autoridade do Senhor. Que ações seriam essas? A primeira se relaciona a chaves. Bem, eu não sei você, mas as chaves trazem à minha mente a ideia de abrir e de fechar. Chaves que se utilizam apenas para enfeite, espera-se, um dia tenham sido utilizadas para abrir e para fechar. Essa é a função de uma chave. Agir numa fechadura para acioná-la trancando ou destrancando. Quando o Senhor diz aqui, dar-te-ei as chaves do reino dos céus, Ele está se referindo àquilo que seria concedido aos discípulos, a cada um dos crentes em Cristo, que está presente, acredito eu, você cristão, e que estava ali muito perceptível em Pedro. Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? João Batista, Elias, Jeremias, algum outro dos profetas. E vocês, quem dizem que eu sou? Chave. Tu és o Cristo,
o Filho do Deus vivo. Isto é uma declaração que põe tudo evidente. É uma declaração explicativa. É uma afirmação que foi dada pelo próprio Pai. Foi o Pai dos céus quem te revelou isto. Não foi a tua carnalidade, não foi a tua pecaminosidade. Foi o Pai dos céus que te deu isto. E você, ao declarar isto, está iniciando aquilo que eu farei a igreja fazer: declarar a verdade revelada por Deus. As chaves do reino. As chaves do reino são a explicação, irmãos, da verdade eterna que Deus concedeu à igreja. Mas há mais aqui, há o próprio reino. Se há uma chave que abre e que fecha, ela abre e fecha o acesso a algum lugar. Ela abre e fecha o acesso ao reino. Ora, o Evangelho, queridos irmãos, é o único instrumento que permite que as pessoas, ao crerem nele, entrem no reino. O Evangelho do Senhor Jesus, não pães com bons recheios, não roupas, não ações sociais de qualquer espécie, não a fraternidade entre as pessoas, não um anúncio de palavras bonitas, não alguma coisa que o homem construa de si mesmo, porque Cristo disse acima: não é com carne e com sangue que isso se consegue. Isso é obtido a partir da revelação do alto. E a revelação do alto é a revelação especial. É a palavra que diz a verdade a respeito de quem é Deus, quem é o homem, qual é a relação entre estes dois. Guerra por causa do pecado, morte ao homem, porque Deus é o eterno e é o juiz. E a relação que é reconstruída, porque Deus assim desejou, ao encarnar na pessoa do Filho e reconstruir a relação dele mesmo com uma igreja que estava morta e passa a viver. A igreja que vive é, portanto, aquele grupo de pessoas que entram no reino dos céus, no reino de Deus. O Evangelho do Rei é o reino dos céus. Pregar o Evangelho é abrir portas para os eleitos para a vida, para que entrem. É abrir condição para que aqueles que estão em seus pecados arrependam-se deles e sejam confessantes, perdoados dos seus pecados. João 20, 23. Aos que perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. Aos que retiverdes, serão retidos. A palavra anunciada é o veículo dessa abertura e dessa retenção, mas não é apenas anunciando a Cristo como Redentor que esta abertura ou retenção, fechamento, são procedidos. Há mais um procedimento que Deus concede também aos seus discípulos: o ligar e o desligar. O perdoar e o não perdoar estão relacionados à disciplina, meus irmãos. A mesma estrutura é apresentada uma página adiante de onde você tem a sua Bíblia aberta. Capítulo 18 de Mateus, versículos 15 em diante, com ênfase no 18. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Chaves que estão abrindo o reino. Alguém ouviu, se arrependeu, mudou de caminho e voltou-se à santidade. Versículo 16: se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que, pelo depoimento de 2 ou 3 pessoas, testemunhas, toda a palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja, e se recusar a ouvir também a igreja,
considera-o como gentil e publicano, chave, fechando a entrada no reino. Como posso afirmar isso? Verso 18. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Queridos, por meio da expressão da verdade das Escrituras, por meio da pregação do Evangelho, da doutrina que o Senhor nos deu, as pessoas crerão, entrarão no reino, ou não crerão, permanecerão fora. Mas haverá tempo de conflito, de confusão, de problemas de identificação. Quem é que está dentro? Quem é que está fora? Disciplina. O crente aceita a disciplina. O crente exortado com a verdade se dobra, confessa pecado e busca mudança de vida. Por quê? Porque a palavra impacta no seu coração. E essa palavra assegura que ele está dentro do reino. Mas e o incrédulo, ainda aqui no meio da igreja, o que faz? Eu não errei. Na verdade, eu que estou certo, você que está errado. E mesmo que seja contra as Escrituras, permanecerá na sua posição de morte. Ora, o que é isso? Resistência à palavra, resistência à doutrina, chave fechando a porta. Fora do reino, mesmo que esteja na igreja, a disciplina. A palavra do Senhor nos mostra que é pela pregação da palavra que as pessoas entram, e é pela pregação da palavra que as pessoas ficam fora do reino de Deus. Eis o significado do texto. Logo, não se deixem enganar com as ideias que apontam para um homem pecador, redimido, glória ao nome do Senhor, como base da igreja. Pedro não é o fundamento da igreja. O fundamento é Cristo. E tudo o que se prega, conforme as Escrituras, para a glória de Cristo, o Redentor, é parte deste fundamento, porque é a verdade que salva. Mas eu quero crer um pouco diferente. Eu quero converter Cristo apenas no grande Salvador, mas há outros que estão próximos dele, são médio e intercessores, são co-mediadores. Não se engane, não caminhe na morte, creia na palavra de Deus, receba a bênção do próprio Pai, que revela ao coração eleito para a vida, que é em Cristo que está a vida, em nenhum outro. Não está na virtuosa e agraciada, bem-aventurada Maria, não está. Não está em nenhum dos discípulos e nenhum dos apóstolos. Não está no seu pastor preferido. Não está naquele livro ou naquela obra que você mais gosta de fazer. Não está nas virtudes históricas de um povo. Não está. Está em Cristo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, fundamento da igreja, as chaves do reino. Crer na palavra por ele revelada. Encerro então com o verso final, o verso 20, nesse trecho de Mateus 16. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Ora, mas como? Era um passo, era um momento da história da redenção. Naquele momento, a ninguém deveriam dizer. Por quê? Porque ele, o Filho, estava encarnado e dizendo, com sua vida, com os sinais que praticava, com as palavras que dizia, que ele era o Filho.
Ele estava fazendo isto, e estava ensinando os seus a fazerem, e estava entre os seus ensinamentos dizendo: ainda não é a hora, mas vai chegar a hora, porque agora eu estou aqui, dizia Jesus, eu sou o Messias enviado pelo Pai, eu sou aquele que, cheio do Espírito Santo, testemunha da verdade. Mas Jesus, ressurreto dos mortos, João capítulo 20, lemos há pouco, diz: assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Recebei o Espírito Santo. E assim nós vamos ao final do capítulo 28 de Mateus, num texto tão conhecido, e vemos ali, Mateus 28, para ler o bloco, começo no 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Perceberam a mudança radical? Não digam, Mateus 16, 20. Mateus 28, 19. Vão dizer. Agora vocês têm aquele que é o Consolador, o outro Consolador, capacitando-os ao testemunho de mim, diria Jesus. Vão falar de mim a este mundo, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Ora, o que são isso que acabei de ler? Essas coisas: as chaves do reino. E quem é que nos fará aplicar bem essas chaves? O Espírito que em nós habita, certamente, o Espírito de Cristo, porque ele diz ao final do verso 20: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. As portas do inferno não resistirão, porque a verdade nos foi dada, e o Senhor da verdade está conosco. Aleluia! Glória a Deus. Seja abençoada a sua igreja, em nome de Jesus.